Então, pessoal, hoje na nossa aula de topografia, nós vamos tratar sobre introdução à altimetria, tá? Com isso, eu quero que a gente comece a observar quais são os conceitos aí principais de altimetria, né? O que é essa altimetria, qual o objetivo dela, quais são os equipamentos que a gente usa, quais são os métodos. Então, vai ser uma aula um pouco mais geral, para que nas aulas seguintes a gente estude um pouco sobre ângulos verticais e distâncias verticais, para então nós podermos fazer, para que a gente possa fazer um levantamento altimétrico e posteriormente um levantamento planialtimétrico, ok? Então, com isso, essa nossa aula vai ser estruturada apenas com um macrotópico, né? Dividido em o que é e qual o seu objetivo, né, em relação à altimetria, algumas definições importantes para que a gente conheça para a altimetria. Vamos discutir um pouco sobre os equipamentos utilizados e os tipos de nivelamento que a gente pode ter na hora de fazer um estudo de altimetria de um terreno, tá certo? Então, para começar, vamos entender então o que é essa altimetria. A gente viu que a planimetria era a representação dos pontos de um terreno, né, de uma maneira plana, independente de relevo, independente de declividade, seja o que for. Já a altimetria, na altimetria, o objetivo é justamente estudar essas diferenças de nível em uma área de interesse. Pode ser tanto de uma poligonal, né, quando a gente está fechando lá para saber que as diferenças de nível aqui nessa poligonal, de forma que a gente possa ter, no caso de um terreno, por exemplo, saber onde é que está mais alto, onde está mais baixo, mas também pode ser a partir de uma região de interesse, pode ser relacionado, por exemplo, a uma estrada, o perfil longitudinal de uma estrada, né? Não necessariamente precisa ser uma geometria fechada, tá? Para que a gente estude essa diferença de nível. E é isso que essa imagem está mostrando aqui, né? Essa imagem vai mostrando aqui diversos pontos, um atrás do outro, em que são obtidas as cotas aqui que a gente quer de cada um desses pontos, para que a gente possa traçar, então, um perfil desse terreno. Então, no geral, a gente vai utilizar uma superfície horizontal estudada numa planimetria, né, para definir alguns pontos de interesse, isso principalmente quando a gente trabalha com poligonais aqui fechados, uma poligonal aqui de uma estrada, por exemplo, e a gente, a partir desses pontos de interesse, vai definir essas cotas, porque a partir delas eu consigo tirar diversas informações, tá? Informações que a gente vai discutir aqui um pouquinho ainda. Essa cota, então, ela pode ser dada em relação ao nível do mar ou em relação ao nível de referência, tá? Isso aqui a gente vai ver também que tem um nome para isso, quando é dado em relação ao nível do mar, e um nome que é dado quando é em relação a um ponto de referência. Então, qual vai ser o objetivo, então? Para que eu quero conhecer essa diferença entre os níveis? Eu quero conhecer só por conhecer, só porque eu quero representar o terreno? De certa forma que eu quero representar o terreno, mas a gente representa o terreno porque a gente quer fazer muitas outras coisas com esse terreno, principalmente quando a gente vai tratar das obras, né? Então, essa altimetria vai buscar definir as posições relativas dos pontos de um terreno em relação a esse plano de referência. Como eu falei, pode ser um plano de referência arbitrário ou o próprio nível médio dos mares, tá? A partir dessa representação, nós podemos tomar algumas informações que vão ser bastante relevantes para o projeto, tais como definição de cortes e aterros, definição de curvas de nível, cada um disso aqui que pode ser aplicado em diversas outras coisas, né? Um corte e aterro
pode estar relacionada a um terreno. Eu quero fazer uma construção, esse é o meu terreno. Eu quero fazer uma construção aqui, mas o terreno todo acidentado, inclinado, não me é propício para construção. Então, eu corto uma parte dele e aterro para que eu possa vir aqui e construir uma casa, por exemplo, tá? Então, essa seria uma aplicação, né? A curva de nível que vai definir diversas informações aqui sobre o relevo que vão ser utilizadas para coisas que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, por exemplo, essa definição de corte e aterro está muito ligada também, além de um terreno para construção de uma casa, por exemplo, mas também está relacionado muito relacionado à definição de corte e aterro para estradas, porque a partir de um perfil longitudinal aqui, o perfil longitudinal que vai estar aqui mostrando a direção na estrada. Se eu tirar aqui uma seção, a partir dessas seções aqui que eu vou tirando, eu consigo ver trechos mais ou menos como estão sendo mostrados aqui nessa figura, em que eu tenho um talude aqui acima e um talude aqui abaixo dessa estrada. E isso geralmente está associado a um perfil de terreno natural, seria esse pontilhado. Então, para que eu construa essa estrada, que eu mantenha ela da maneira mais constante possível e que eu otimize aqui essa pista de rolamento, eu vou acabar tendo cortes de terreno e aterros, tá? Isso para que eu tenha uma plataforma adequada para rolamento dos veículos. Então, com isso é feito a partir dessa altimetria, a partir dessas diferenças de níveis, né? A gente vai pegando aqui e vai definindo como é esse terreno, definido qual é a cota que é adequada. E depois que eu defino essa cota que é adequada, eu vou fazer o corte e aterro, e eu venho novamente com a topografia para conferir aqui. E às vezes até simultaneamente eu vou fazendo, opa, aqui ainda está 10 centímetros acima, a gente precisa remover mais uma camada de 10 centímetros. Então, essa topografia, essa altimetria vai sendo utilizada para isso, tá? Assim como a gente pode estudar, no caso aqui, considerando curvas de nível de uma região mais ampla, nós podemos definir também a área de inundação e o volume de reservação de uma barragem, tá? Porque eu tenho um rio passando, vamos dizer aqui que eu tenho um rio aqui vindo nessa determinada bacia hidrográfica aqui, tá? Eu quero fazer uma barragem exatamente nesse ponto aqui médio. Quando eu faço a barragem nesse ponto médio, o terreno, o solo aqui, é que vai dizer. Deixa eu ver aqui rapidinho. O solo aqui que vai me falar esse perfil do terreno, aqui as curvas de nível, por exemplo, que vão me mostrar mais ou menos por onde é que essa água vai inundar e onde é que ela vai e onde é que eu vou conter essa água. Eu posso encontrar uma mancha de inundação, por exemplo, desse tamanho aqui, para cá, entendeu? Vocês estão entendendo? Então, a partir dessa curva de nível, eu consigo ver qual vai ser essa mancha de inundação. Então, a partir dessa área, conhecendo essas profundidades, eu consigo calcular o volume de reservação dessa barragem e, dessa forma, eu identificar o potencial de aproveitamento dessa água. Vamos pensar que no estudo de planejamento aí dessa barragem, eu preciso atender uma determinada população que vai precisar de um volume de água de 1 milhão de metros cúbicos, por exemplo. Eu fazendo essa água, isso aí num ano todo, vamos dizer. Eu chego lá e eu vejo que essa minha barragem tem essa capacidade. Se eu fizer um barramento nesse ponto, levando em consideração a topografia, essas curvas de nível, eu consigo definir qual vai ser o volume, tá? E é isso aqui é um exemplo real dessa barragem aqui de Pedreira, do sistema de abastecimento aqui de São Paulo, tá? Isso aqui vem do estudo de impacto, mostrando tanto a mancha de inundação, como mostrando a área aqui superficial desse reservatório, de 2,02 km²,
e o volume útil desse reservatório, que na ordem de 32 bilhões de litros de reservação, tá certo? Então, essa é uma das grandes aplicações também que a gente vai ter dessa altimetria, aqui já numa área bem maior, tá certo? Essa altimetria também, quando a gente trata também das curvas de nível, ela pode ser utilizada quando a gente vai estudar também o estudo das curvas das manchas de inundação do rompimento de uma barragem, por exemplo. Tá? A partir dela, a gente pode até definir quais são as zonas de autossalvamento, quais são as zonas que vão ser afetadas, porque a partir de uma barragem, vendo aqui a região, o volume de água que vai ser liberado, a vazão, a gente consegue definir essas manchas de inundação aqui, tá? Então, é outra aplicação que está muito relacionada aos relatórios aí de os planos de ação emergenciais de barragem, né, os PAI, tá certo? Então, é muito interessante também isso. E isso pode ser utilizado aqui, inclusive, para a gente propagar essa inundação de rompimento de uma barragem, ok? Deixa eu abrir aqui o vídeo. Deixa eu dar um zoom aqui nesse vídeo, tá? Então, aqui é um estudo que rapidinho que eu fiz, um tempo desse atrás, é que nesse ponto a gente tem uma barragem, tá? Aí foi feito um estudo aqui do rompimento dela. A gente pode perceber que a propagação desse volume, dessa cheia, com o tempo nessa região, tá? Para isso, a gente precisa não só conhecer o volume do reservatório, mas também a topografia da região. Conhecer essa altimetria, onde é mais fundo, onde temos aí barreiras que vão estar impedindo a passagem da água, né? Então, a partir disso que a gente consegue calcular, consegue prever, por exemplo, o estrago aqui causado por um rompimento de uma barragem, tá certo? Então, isso é muito interessante também. Tá? Isso aqui são vários estudos que são feitos sempre para as barragens. Ok? Então, para que a gente possa utilizar essa altimetria, é interessante que nós conheçamos, então, alguns conceitos, algumas definições, para que a gente possa comunicar numa língua só e para que a gente consiga representar o que a gente quer. Então, essa representação do terreno para altimetria, ela, no geral, ela acaba sendo feita muito por meio de cotas ou curvas de nível, tá? Então, o que é essa cota? A cota vai ser a representação da altitude de um ponto em relação ao nível de referência. Então, como eu falei para vocês no começo da aula, a gente pode usar uma cota, ela pode ser um nível de referência, pode ser o nível do mar, ou um plano arbitrário, né? No geral, para pequenas áreas, quando a gente está fazendo, por exemplo, estudo de uma altimetria, que geralmente é uma planialtimetria de um terreno dentro de uma cidade, nós vamos utilizar um plano de referência. Geralmente se pega um ponto da rua, por exemplo, um ponto da calçada, e é utilizado como nível 0, como nível 100, para que você tenha um padrão. A partir daí, então, são definidos todos os outros níveis. Tá? Aí esse nível vai ser, essa altura que vai ser dada vai ser a cota. E essa cota numa planta baixa geralmente é dada por esse símbolo aqui, que eu coloquei aqui no canto superior dessa imagem, que seria essa cruz aqui com essa bola pintada aqui em duas seções, dois quadrantes desse círculo, e essa indicação aqui do nível, tá? Então, se o meu nível de referência é um nível 100, por exemplo, e eu estou colocando aqui em determinado ponto
que é 99,99, então posso ver que esse ponto vai ser 10 centímetros abaixo do meu nível de referência, né? E isso é interessante, às vezes a gente usar esse 100 ao invés de usar um zero, porque às vezes a gente não quer trabalhar com cotas negativas. Eu quero que seja tudo acima de zero, por isso que eu uso um 100. Aí aqui, ao invés de eu usar, se eu tivesse aqui fosse um zero, ao invés de usar menos 0,10, né, 0,10 metros, que seria 10 centímetros, eu posso usar aqui um 100 e aqui um 99,99, tá? Já a curva de nível, ela vai ser um espaço geométrico. Ao invés de ela estar indicando a cota aqui de um determinado ponto, às vezes pode até ser de uma região também, mas a curva de nível, ela vai ser esse espaço geométrico que vai representar essa união de pontos de mesma cota, tá? E é como se eu calculasse aqui em diversos pontos, eu tivesse aqui 99,9, 99,9, aqui de novo 99,9, e aqui eu já tivesse, por exemplo, 100, né? 100, que 100 também, que 100, opa, 100, vou colocar aqui 99,9 também. A curva de nível, então, ela vai estar unindo esses pontos de mesma cota aqui. Ela vai meio que fazer uma interpolação. Seria como se eu tivesse aqui, mais ou menos, essa definição aqui. Unindo esses pontos. Aqui seria 99 também, né? Ponto 99. Então, essa representação, unindo esse espaço geométrico que vai unir esses pontos de mesma cota, vai ser a curva de nível. Isso a gente está acostumado aqui a ver dessa maneira, principalmente quando se trata de regiões muito grandes, quando se fala de uma topografia de uma área muito grande, tá? E em planta a gente vê algo mais ou menos dessa maneira. Vem indicando aqui, tem-se a curva de nível e a indicação aqui da cota desses pontos, ou da altitude. A altitude que a gente vai ver que é como se fosse um caso específico da cota, tá? Então, o que é que está dizendo? Que todos esses pontos aqui dessa linha tem aqui essa, vamos dizer, altitude igual a 0 metros. Conforme eu venho para cá, então essa segunda já disse que é 50 metros, essa terceira já disse que é 100 metros, essa quarta 150 e por aí vai. Isso vai representar, então, se eu passasse aqui uma linha nesse ponto AB e fizesse um corte, eu estaria observando alguma coisa mais ou menos assim, ó. A gente está vendo que essa altitude está aumentando, né? Então, eu vou vendo aqui que isso está aumentando, 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 até chegar mais ou menos aqui nesse pico, né, dos 200. E depois ele volta a diminuir aqui, até chegar a esse 50 de novo. Aqui a gente tem o zero, né? Daí ele passa aqui nesse trecho, novamente volta a subir a partir desse ponto. Sobe, sobe, sobe. Aqui acaba sendo um pouco menos íngreme, né? Porque essas curvas de nível, elas estão mais distantes entre si. Então aqui acaba ficando menos íngreme, até chegar novamente aqui ao pico, aqui nos 200 metros. E diminuindo agora aqui de uma maneira mais íngreme e depois menos íngreme até chegar aqui, tá? Então, isso aqui seria um corte, como se eu estivesse vendo o perfil do terreno, tá certo? Então, o que é que a gente pode tirar disso? Que conforme mais próximas essas curvas de nível, mais íngreme maior essa inclinação. Enquanto que se eu tiver essas linhas mais distantes, eu vou ter uma inclinação menor aqui. Uma vez que se eu disser que aqui é 0 e aqui é 150, aqui novamente 0 e 150, faço perceber que se nesse espaço todinho eu subo 150, então vai ser menos íngreme do que eu subir 150 nesse trecho mais curto. Tá certo? Vocês entenderam isso aqui? Tudo ok? Entenderam? Tudo ok? Sim? Se ninguém falar nada, pronto. Alguém respondeu sim. Ok.
Então, prosseguindo. Nós temos também algumas outras definições que são importantes, que é o conceito de altitude, que, como eu falei, acaba parecendo um caso específico de cota, né? Porque eles não, porque a altitude nos vai dar uma distância vertical referenciada em relação ao nível médio dos mares, enquanto que a cota ela poderia ser um nível arbitrário, por exemplo, eu poderia passar um nível arbitrário aqui a 100 metros, a altitude vai ser essa distância total. Então, por exemplo, se eu tenho esse nível médio dos mares, que eu vou dizer que é zero, tá? Aqui seria o meu nível de referência para a cota, que seria um outro zero. A minha altitude, se esse ponto for a 200 metros de altura, então eu vou ter essa distância daqui para cá, até o ponto A, de 200 metros. Mas se eu usar como nível de referência esse nível de referência aqui, eu vou ter que a cota desse ponto A seria 100 metros, né? Que seria só essa distância do 100 para o 200. Então, teria uma cota de 100 metros, tá? Então, isso parece um pouco confuso, mas o que é? A altitude vai ser sempre em relação ao nível do mar, enquanto que a cota ela vai ser em relação ao nível de referência, que pode ser o próprio nível médio do mar, tá certo? Então, quando a gente falar de altitude, a gente vai sempre tratar dessa distância do nível do mar até o ponto, essa distância vertical. Enquanto que, quando eu tratar de cota, a gente vai tratar em relação ao nível de referência. E muitas vezes eu preciso conhecer um nível de referência, às vezes dentro do continente, com uma determinada precisão. Outro fator, então, outra definição que a gente precisa conhecer, então, é a referência de nível, que são esses RNs, que são pontos cujas altitudes são determinadas com precisão e servem de referência para os demais levantamentos, tá? Então, a gente pode ter esses pontos aqui que são feitos, geralmente colocado um bloco, que é protegido, indicando aqui as coordenadas geográficas dele, a altitude dele, para que levantamentos futuros possam usar ele como um plano de referência. Por exemplo, se eu for fazer um levantamento planimétrico e altimétrico aqui numa região próxima a esse ponto, eu posso trazer, com a boa aproximação, transferir esse ponto para o meu ponto que eu conheço, o meu primeiro ponto de medida, e com isso calcular aqui as coordenadas e definir a altitude de cada um desses pontos. Porque esse bloco aqui, esse referencial de nível, ele é calculado com precisão, levando em consideração esse nível médio dos mares, né? Ele vai levar aqui uma altitude, tá? Então ele é fixo, ele deve ser protegido, para que esse referencial não mude, ok? Então, novamente aqui para diferenciar a altitude de cota, a altitude ela vai estar tomando como plano de referência sempre o nível médio dos mares, tá? Enquanto que a cota ela vai estar pegando aqui qualquer plano. Eu posso pegar um plano acima do nível médio dos mares, eu posso pegar um plano aqui abaixo desse nível médio dos mares e vou ter uma cota, tá? Esse valor da cota não necessariamente vai bater com o valor da altitude, a menos que ele só vai bater, a cota vai ser igual à altitude só quando eu usar como plano de referência o plano do nível médio dos mares. Tudo bem, pessoal? Se ninguém for falando nada, eu vou continuando. Se vocês tiverem alguma dúvida, me parem, tá? Vocês podem falar aí, que às vezes eu não dou uma olhada no chat. Beleza. Uma última definição aqui que eu quero que vocês vejam, também que vocês tenham e não se confundam, é a questão de altura do equipamento, tá? A altura do equipamento, eu vou logo dizendo o que é que ela não é.
não é a distância do solo até a luneta do equipamento. Isso não é a altura do equipamento. A altura do equipamento vai ser o plano do equipamento, né? Geralmente a gente toma aqui o plano do nível, por exemplo, e o plano de referência, ou seja, é a cota do aparelho. Então, a altura do. Então, por exemplo, eu estou determinando aqui a cota de cada um desses pontos. 1, 2, 3. Eu não vou sempre tomar como base um plano de referência. Então, na hora de definir a altura de um equipamento, eu vou usar como base esse mesmo plano de referência. Então, eu meço daqui até esse ponto aqui, que seria o plano aqui do equipamento, tá certo? Então, a altura do equipamento é tudo isso aqui. Então, do plano de referência até o plano do equipamento. Não é não é, ó, não é a sua distância até o solo. É a distância até o plano de referência, tá? Em que eu considero a cota zero. Isso é importante porque a gente vai ver que num dos tipos de levantamento altimétrico, a gente vai usar sempre como base essa altura do equipamento para que eu possa usar como uma altura intermediária na hora de transportar isso aqui, de tirar o equipamento daqui para trazer ele para outro ponto, já que eu não consigo medir todos os pontos com o aparelho posicionado só num determinado ponto. Às vezes eu preciso trazer ele de um ponto para o outro, então para isso eu preciso sempre utilizar essa altura do equipamento, ok? Então preste atenção nisso aqui, ó. A distância entre o plano do equipamento e o plano de referência. Não é o solo, é o plano de referência, tá? E quais são, então, já que eu posso fazer essa medida de algumas maneiras, quais são os equipamentos que eu vou usar? Eu posso usar, então, o nível topográfico, né, usando aqui a régua, ou essa mira, né? O nível topográfico, ele tem uma vantagem de ser feito exatamente para isso, ele não mexe aqui a cabeça verticalmente, ele é sempre reto, tá? Mas a gente pode também utilizar o teodolito e a estação total para fazer esses levantamentos altimétricos. Geralmente a gente usa esse teodolito e a estação total quando a gente quer fazer um plano altimétrico, porque eu vou unir a minha medida que eu quero fazer já dos pontos da planimetria à altimetria. Então, eu vou pegar, vou mirar, vou medir os ângulos tanto horizontais quanto verticais, porque aqui já no caso do teodolito e da estação total, essa luneta ela vai girar verticalmente também. Então, a partir disso, eu consigo então calcular essas distâncias horizontais, verticais e calcular então essa altimetria, certo? Então, quando a gente usa apenas o nível e a mira, né, que seria essa réguazinha, que a gente já viu quando estava comentando lá sobre taquiometria, né, que ela é graduada aqui de centímetro em centímetro. Opa. Então, quando a gente usa apenas o nível e a mira, a gente consegue obter as cotas, acaba sendo uma maneira até direta, né? Já que o nível topográfico ele não admite rotação vertical da luneta. Então, eu estou com o equipamento aqui posicionado. Na hora que eu mirar aqui nesse determinado ponto, eu tenho certeza que eu não estou nem mirando assim para cima nem para baixo, porque o nível ele não permite essa rotação. Ele só permite essa rotação na horizontal, no mesmo plano, tá? Então, quando eu faço isso, eu tenho exatamente esse plano. Eu vou ter aqui a minha régua, tá? E eu consigo dizer então que a diferença de nível daqui para cá vai ser dada por essa régua aqui, né? Pelo que eu medi. Se eu tenho uma cota aqui, uma altura do equipamento de, sei lá, 100, na hora que eu medir aqui e medir uma cota aqui, essa altura aqui de, por exemplo, 3 metros, qual vai ser a cota desse ponto aqui, B? Vai ser os 100 metros menos esses 3 metros, né?
que seria essa distância aqui. Se isso tudo que eu calculei aqui, né, é 100, então esses trechos e esse trecho aqui é 3 metros, então isso quer dizer que esse trecho aqui seria 97 metros, correto? Então, a partir do nível, eu consigo fazer de uma maneira bem simplificada esse nivelamento geométrico. Ele só tem essa dificuldade porque como ele é sempre horizontal, às vezes se o terreno for muito acidentado, eu vou ter que estar transportando esse nível para diversos pontos, né? Porque eu vou estar aqui, e aqui já fica muito baixo para ele, então eu tenho que transportar ele de novo para cá, fazer uma nova medida e por aí vai. Além de que, com ele eu não vou conseguir medir os ângulos horizontais, né? Eu não vou conseguir fazer a planimetria. Com ele eu vou fazer só a altimetria, certo? Então, quando a gente utiliza ele, a caderneta de levantamento ela vai ser mais ou menos dessa maneira aqui. Eu vou estar indicando a estaca em que ele está posicionado, uma visada de ré aqui, a altura do instrumento, lembrando, a altura é a diferença aqui desse plano do equipamento até, aqui vamos dizer que é o solo, tá? Até o plano de referência, tá? Plano de referência, o nível de referência, tá? Então essa é a altura do equipamento, faz-se as visadas aqui, visada intermediária, a visada de mudança, isso vai estar indicando então para onde é que eu estou mirando, tá? Eu quero descobrir esse ponto 1, ponto A, por exemplo, ponto B. Então, cada uma dessas medições aqui vai sendo dada, né? É como visadas, visadas aqui intermediárias, tá certo? Para que a partir disso eu possa calcular a cota do ponto. Então, com essa visada, eu medi aqui na régua 1,812, tá? Sabendo que a altura do instrumento é 788,823. Do mesmo jeito, né? A gente vai pegar a altura do equipamento, menos essa visada intermediária, e vai calcular aqui essa cota. Será que isso bateu aqui? Vamos conferir. Então, ó, 788,823 menos 1,812, 787,11, tá? Ou seja, então, essa visada intermediária é o ponto que eu estou medindo aqui, tá? O ponto que eu vou querer conhecer a cota, que seria esse 33. É que o 34, ele já tem outra cota, por exemplo, tá certo? E isso é como a gente faz com nível, tá? Porém, como geralmente a gente está pegando, a gente precisa, em muitas ocasiões, não só do nível, mas também da planimetria de uma determinada região, a gente acaba usando muito teodolito e estações totais. Quando a gente utiliza o teodolito e a estação total, a gente vai observar então, já que a gente não mede sempre na horizontal, a gente vai observar, além dessas distâncias, esse ângulo de inclinação aqui da luneta, que ele vai nos falar se a gente está olhando para cima ou se está olhando para baixo, né? Então ele vai ser um ângulo aqui zenital, que a gente vai ver, que vai vir aqui do zênite para essa visada, tá? Então, indo aqui seria o zero, e aqui se eu olhar horizontalmente, totalmente, né, seria 90 graus, tá? Então, a partir disso aqui, então a gente vai calculando essas distâncias e medindo também, além dos ângulos horizontais e distâncias horizontais, nós vamos medir um ângulo zenital, um ângulo vertical, tá? Usando então relações aí trigonométricas, levando em consideração um triângulo retângulo, né? Porque o que acontece? Vamos dizer que eu medi aqui com equipamento, medi esse ponto, eu posso gerar um triângulo retângulo aqui, né? Esse ângulo eu medi, então esse ângulo aqui, vamos dizer que é alfa,
vai ser o mesmo que isso, e aqui vai ser 90 menos alfa. Eu consigo, então, calcular tanto esse x quanto o y por relações trigonométricas, né? Se eu pegar aqui o alfa que eu medi, então, o seno de... Eu tenho uma distância que eu medi, eu conheço, eu quero conhecer o x, eu quero conhecer o y. Vamos para o y. O y não é o ângulo, o lado que está colado a esse ângulo. Então, ó, o cosseno de alfa vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? Ou seja, eu posso calcular essa altura, esse y, a partir dessa distância que eu calculei, multiplicando o cosseno desse ângulo zenital que eu medi. Tá certo? Então, é isso que é feito aqui. Uma tabela, uma caderneta de medição, quando a gente está usando um teodolito, uma estação total, por exemplo, ela vai ser mais ou menos isso. Eu vou ter o ponto visado, onde é que eu estou na estação, a altura do instrumento, a altura em relação ao plano de referência, né? O ângulo zenital, tá certo? Distância inclinada, então essa distância eu medi, já que eu estava fazendo um levantamento plano altimétrico, né? Mas aqui está separado só o altimétrico, e a altura do prisma de medição. Aqui no caso foi feito com estação total, porque na hora que eu usei lá a estação total, coloquei lá para ela medir, ela mediu essa distância, ela mediu esse ângulo zenital, e a vantagem é porque essas estações totais elas podem armazenar esses dados e eu posso jogar no software depois que ele mesmo já vai interpretar, e que vai me dar as cotas de cada um desses pontos e vai me dar a planimetria, tá? Mas o ponto que eu quero que vocês vejam aqui é que quando a gente está usando uma estação total, um teodolito, a gente vai sempre ter que medir esse ângulo zenital, tá? Para poder calcular essa diferença de nível. Nós temos também alguns equipamentos bem modernos hoje em dia que são utilizados, tais como drones. A utilização de drones para levantamento topográfico, principalmente áreas que começam a ser um pouco maiores, começa a ser cada vez mais viável e mais utilizada. Por quê? Ao invés de eu ter que estar posicionando o equipamento em regiões às vezes muito acidentadas e que dificultam o acesso, eu posso programar ou então controlar manualmente um drone para que ele vá batendo essas fotos e construindo um perfil desse terreno, tá? De forma que se teria algo mais ou menos assim. O drone passou aqui por cima, aqui no caso não foi feito com drone, tá? Foi um scanner a laser. Mas um dado que o drone poderia fazer isso, ele vai passando aqui por cima, vai batendo essas fotos. A partir dessas fotos aqui, eles são drones próprios, né, para topografia, eles usam softwares próprios. Daí ele consegue dizer que é a altura de cada um desses pontos. E com isso ele me dá um perfil 3D já desse terreno, que eu posso inclusive já jogar num software de projeto e projetar o que eu quiser. Tá bom? Então ele pode medir tanto elevações quanto depressões. E isso aqui é feito de uma maneira bem rápida. Ao invés de demorar talvez dias para fazer o levantamento numa região de uma cratera, eu posso pegar em um dia esse drone fazendo todo esse levantamento e batendo a quantidade de fotos que eu programar ele para bater, para que eu tenha essa precisão da maneira que eu queira. Tá certo? Vocês podem ver, se vocês pesquisarem no YouTube, vão ter alguns vídeos mostrando essas aplicações, tá? Do drone, mostrando como é que entra lá no software, como é que ele lê, a calibração das alturas. Então, se vocês tiverem mais interesse, vocês podem entrar aqui no YouTube e procurar lá levantamento topográfico com drones, por exemplo. Ok? Tudo certo até agora? Isso. É legal pra caramba, cara. É muito prático, é bem mais rápido, é muito legal isso aqui e muito útil também.
tá? Então, a gente tem vários tipos de equipamentos que a gente vai utilizar para essa altimetria, né, para esse levantamento altimétrico e para a própria topografia no geral. Mas em termos da altimetria, a depender do tipo de equipamento, também nós vamos ter alguns tipos diferentes de nivelamento, que a gente pode dizer. E o que é que esse tipo de nivelamento ele vai estar relacionado? Ele vai estar relacionado a a como é feita a medição dessa diferença de nível e vai dizer também em relação à superfície que a gente está utilizando como referência, se é a superfície verdadeira ou se é uma superfície aparente, tá? Para a superfície verdadeira, a gente vai ter o tipo de nivelamento chamado de nivelamento barométrico, e para a superfície aparente, nós temos nivelamento taquiométrico. Sim, é aquele mesmo da taquiometria que a gente utilizou lá para medir distâncias horizontais, tá bom? Nós temos também nivelamento trigonométrico e nivelamento geométrico. O nivelamento barométrico, ele vai ser um método simples, tá? E por conta disso, ele acaba tendo uma precisão relativamente baixa, né? No geral, o que ele faz? Ele vai verificar a diferença de pressão entre dois níveis. A partir dessa diferença de pressão, então, a gente consegue definir a diferença de altitude desses dois níveis, tá certo? No geral, a gente não acaba não usando muito isso na topografia na hora de fazer um levantamento altimétrico, tá? Acaba sendo uma metodologia mais expedita para você ter uma noção da altitude, ok? Para isso, então, são utilizados como instrumentos os barômetros de mercúrio, baro, né, de pressão, metro medidor, então medidor de pressão de mercúrio, barômetro aneroide ou altímetro, tá certo? Então, esse é um método simples, tá? Mas que acaba não sendo muito utilizado por nós, tá certo? E esse seria um método de superfície verdadeira. Já os métodos de superfície aparente, nós podemos citar então o método trigonométrico. Ele vai se basear na relação de triângulos retângulos, tá? E com isso o nível é calculado a partir da distância horizontal conhecida e do ângulo de inclinação. Ok? Tá, então o que é isso aqui? Esse nivelamento trigonométrico é aquele que a gente fez, que comentou mais cedo, quando estava falando da altimetria com teodolito e estação total, né? Já que eu vou estar medindo aqui com o aparelho, ele vai ter uma medida inclinada aqui de altura, né? Então ele mede essa distância inclinada, eu meço esse ângulo e a partir de relações trigonométricas aqui de um triângulo retângulo, né? Conhecendo esse ângulo, eu consigo dizer quem é cada um desses catetos, né? Conhecendo o ângulo e essa distância inclinada, eu consigo dizer quem é cada um desses catetos, tá? Ou seja, eu consigo ver qual é a distância horizontal e a distância vertical. Então, para esse nivelamento trigonométrico, a gente vai falar que são os nivelamentos feitos com teodolito e estação total, certo? Ok? O outro tipo de nivelamento vai ser um nivelamento taquiométrico, tá? É que ao invés de, como o teodolito, ele não mede essa distância aqui diretamente, ou se eu não puder chegar de um ponto a outro, só tiver a régua lá do outro ponto, eu posso utilizar a taquiometria para descobrir não só essa distância horizontal, mas também essa altura aqui, essa diferença de altura entre esses dois pontos, tá? Aqui esse ponto de medição daqui até o ponto que eu mirei, tá certo? Então,
O nivelamento taquiométrico vai fazer isso, né? Ele vai utilizar da taquiometria, levando em consideração as medidas feitas com auxílio de um teodolito, assimilar a régua graduada. Então, a gente vai olhar lá a régua, que tem lá aquelas medições, né? Por exemplo, 4, aqui tem cada uma das medições, tá certo? Então, a partir dessas medições e da diferença que o meu retículo está medindo, me dando essa diferença aqui, eu consigo, então, indicar qual é essa distância horizontal e consigo obter, então, essa distância vertical também, essa diferença de nível, tá? E, por fim, o nivelamento geométrico é aquele que é realizado com o nível, uma vez que o nível ele não vai ter ele não vai possibilitar essa inclinação vertical do ângulo, ou seja, eu estou pegando sempre distância, eu estou pegando sempre planos aqui paralelos ao plano de referência, eu consigo tirar de uma maneira até mais direta e de uma maneira de alta precisão esses níveis desses pontos, tá? Consiste então a gente posicionar esses níveis e fazer as leituras na mira. Ao invés de fazer a leitura na mira e eu ter aquela distância horizontal e inclinada que eu usaria, por exemplo, na taquiometria, eu já sei que esse ângulo é zero, então estou medindo aqui um ponto, medir aqui na régua uma outra distância, e eu consigo saber qual é a cota desse ponto a partir da cota de um ponto que eu já conheço, tá bom? E por hoje, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês com a introdução aqui dessa altimetria, tá? Esse assunto tá aqui nesse livro que a gente está tomando como base. Alguns trechos vêm um pouco de fora também, de outras fontes que vocês podem pesquisar na internet também, vão achar de maneira fácil, tá? Mas vocês têm alguma dúvida aqui sobre o que foi dado hoje? O nível de mangueiro com água, como é classificado? Boa pergunta. É um nível geométrico. Porque o que é que ele faz? O nível com a mangueira. Vamos dizer aqui. Opa, torto pra caramba. Vamos dizer que eu tenho uma parede e eu quero medir outro ponto aqui, sei lá, essa altura aqui nessa parede. Vocês concordam que na hora que eu coloco aqui a mangueira com a água vai ficar sempre na horizontal? Então ela sempre vai dar uma distância horizontal que vai ser sempre paralela ao nível de referência. E quando é que isso acontece? Quando a gente tem um nível geométrico, né? Que a gente pegou aqui um nível sempre paralelo ao plano de referência. Tranquilo, Diego? Acho que sim, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Não, né? Tudo bem, pois deixa eu parar aqui a gravação.